Olá, pessoal, boa noite. Sexta-feira, 19 horas, nosso compromisso aqui de continuar, né, nossas aulas e a gente vai dar continuidade onde a gente parou, né? Só lembrando, gente, que a presença de vocês é muito importante nesse momento aqui, tá? A participação de vocês é importante, porque vai ser como a gente vai avaliar, né, algumas situações, né? Lógico que vai ter são dois tipos de nota, né? Trabalho mais participação e trabalho mais a presença aqui, tá? Logicamente que quem participar durante as aulas vai ser visto com outros olhos. Então, a gente parou, inicialmente falamos sobre os princípios, os primórdios da administração, de onde foi que a administração surgiu como ideia, de onde foi que a administração surgiu como ciência, de onde foi que a administração apareceu de fato, né, como estudo. E falamos sobre alguns personagens, né, dessa administração, como parâmetro científico, né? Falamos sobre Frederick Taylor, falamos sobre Fayol, falamos sobre Ford e tem inúmeros outros, né? Mas isso é mais para conhecimento mesmo, né? A área de vocês é radiologia, é totalmente diferente, é só para vocês entenderem a lógica da administração, né? Porém, esses caras pensaram bastante antes de criar métodos, né, utilizados até hoje, né? E a gente parou na última aula da quarta-feira lá nos pilares da administração, que é o planejamento, controle, organização e direção, tá? Vamos só dar uma relembrada rapidamente deles, falando sobre eles, para a gente de fato começar a falar sobre a administração dentro da radiologia, tá? Então vamos lá. Deixa eu só dar um olá aqui a galera já começar a participar. É muito importante, tá, gente, essa interação aqui de vocês. Se vocês preferirem, também pode mandar as dúvidas também pelo WhatsApp, que eu estou de olho aqui. Se não quiser mandar por aqui, pode mandar direto aqui no grupo. E a gente vai... E a gente vai tirando as dúvidas, tá? Só respondendo aqui um aluno aqui. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, a gente pode tirar essa interação diretamente pelo chat, ou se você preferir, eu vou olhar aqui as dúvidas pelo grupo também. São dois grupos, mas dá para olhar os dois aqui, tá? Gente, então vamos lá. Por que a gente tem que falar sobre esses pilares? Porque esses pilares, eles basicamente, eles dão rumo para a administração dentro da empresa, dentro da clínica, dentro do hospital, dentro de qualquer situação, tá? A gente precisa planejar, a gente precisa controlar, a gente precisa dirigir, a gente precisa organizar, tá? Então vamos só dar uma pincelada neles, que é para vocês entenderem melhor como é que funciona cada um dentro dentro do seu objetivo. Vamos lá. Vamos falar sobre planejamento. Na aula passada, eu falei para vocês sobre o que é planejar, né? É fato que todos nós já planejamos alguma coisa, todos nós já tivemos algum tipo de planejamento, a gente já idealizou alguma viagem, a compra de um bem, isso é planejamento. É quando a gente coloca no papel. Vamos colocar aqui o conceito, né, aqui do material, né? Planejar o que é, né? É projetar seus objetivos e as suas ações futuras, objetivos e ações futuras através de algum método, plano ou lógica, né? Planejar o quê? Aí o que você planeja, né? Um produto a ser produzido, um exemplo, a indústria, por exemplo, ela planeja um produto novo, lançamento de algum produto, né? A prestação de serviço também planeja como é que ela vai atender o cliente, né?
uma meta, né? Quem trabalha no mercado, né, sabe muito bem o que é meta, e as metas têm que ser planejadas para ser alcançadas, né? Uma viagem, enfim, planejar pode ser relacionado a inúmeras coisas. E o planejar é isso mesmo, é projetar seus objetivos e ações futuras, né? São coisas para frente. Isso é um planejamento. Então, na administração não é diferente, na radiologia não é diferente, em qualquer âmbito da administração, do trabalho em si, não é diferente. Planejar é você projetar esses objetivos e essas ações que você vai fazer, como fazer, a maneira que vai fazer, o capital que vai investir se precisar, a energia que vai gastar para fazer. Então, planejamento é isso, tá? O que mais tem a agregar aqui no material? Vamos ver. É basicamente isso, tá? Então, planejamento. Professor, como é que eu vou colocar esse planejamento dentro da minha função, dentro do técnico, dentro do profissional que eu vou exercer dentro do ambiente hospitalar, de uma clínica, de radiologia, enfim. Como que eu vou planejar? Você vai planejar o seu trabalho, você vai planejar a sua rotina, você vai planejar, você vai projetar, né, o seu desempenho, vai projetar a sua capacitação. Isso tudo é planejamento. Tá? Planejamento é isso, é você fazer uma projeção de algo futuro, né, relacionado às ações que você vai fazer a partir de então. Tá? Então, planejamento, fica claro que é isso. Eu tenho certeza que não vai ficar quase dúvida a respeito disso, porque planejar é uma coisa muito simples e isso faz parte do dia a dia de todo mundo. Organizar é o próximo pilar, né? Organizar já é um pouco mais a fundo, né? A gente vai ter que usar da ação, né? O que é organizar? Organizar o quê, né? O que é organizar? Aqui no conceito do material diz assim: é o processo de determinar o trabalho, a autoridade e os recursos entre os membros de uma organização de modo que possam alcançar eficientemente os objetivos da mesma, né? Organizar, né? Organizar é juntar, ver um trabalho, ver algum tipo de situação onde você precisa organizar, né? Como assim organizar? Né? Professor, como que eu vou organizar me dá um exemplo de uma situação onde eu possa organizar. De repente você chega no departamento, né? E você encontra lá uma situação bagunçada, documentos fora de pasta, bagunça em geral, né? É da mesma forma que a gente arruma o guarda-roupa, né? Da mesma forma. Um exemplo que eu posso trazer, uma empresa que eu trabalhei, onde eu tive que... eu vou contar uma historiazinha rapidinho de organização, né? Eu acho que eu tinha 17 anos, mais ou menos, não lembro, né? Mas eu fui estagiar numa empresa, foi meu primeiro emprego. E lá eu tive que trabalhar como auxiliar técnico, né? Eu fiz um curso e eu fui estagiar lá. Só que eu não tinha nenhum tipo de formação na área da administração. Eu percebi que tinha um departamento lá, o departamento de estoque, né, das peças, onde vendia materiais de informática. Era muito bagunçado, bastante bagunçado. A gente não conseguia ter uma dimensão de como encontrar um item lá dentro. O que aconteceu? Eu estava com essa dificuldade porque a pessoa falava assim, o novato, né, o estagiário vai buscar as coisas, né? Então ele falava assim, Paulo, vai pegar lá para mim uma placa de memória, não sei das quantas lá. Eu ia lá e demorava a achar, procurava e nada encontrava, o pessoal ficava zangado, poxa, não, ninguém achou e tal. Enfim, eu falei para eles o seguinte, eu vou arrumar isso aqui. Eu não tinha ideia de como que eu ia começar, de onde que eu ia começar, como que eu ia fazer. E eu comecei a fazer esse trabalho de organização. O que eu fiz? Na cabeça do leigo, que nunca organizou nada,
eu peguei tudo que estava na sala, joguei, botei para fora da sala, tinha um corredor imenso, extenso, e eu comecei a empilhar as coisas no corredor. A minha ideia era, tudo que eu ia pegar, que eu ia guardar, devolver para a sala, eu ia colocar as suas caixazinhas parecidas, né, empilhada próxima da outra, que aí ficaria mais fácil da próxima vez que eu fosse buscar alguma coisa. E eu ia também anotando, né, numa planilha. O que eu fiz? Eu comecei a fazer isso. Tinha um monte de caixa vazia, coisa que não ia descartando. Comecei a descartar e comecei a empilhar essas coisas lá de forma que as caixas juntas eu colocaria tudo próximas ali. Tá? E eu fui fazendo um levantamento. Tem 5 caixas de HD, 5 não sei o quê. Então fui fazendo aquela contagemzinha e fui colocando, organizando. Eu comecei isso na sexta-feira, numa sexta-feira eu lembro. Eu achava que ia terminar na sexta-feira mesmo, né? Eu comecei na sexta-feira de manhã, fui a sexta-feira inteira fazendo isso. O sábado de manhã eu não dei conta de terminar. Fui o sábado à tarde também. E eu só fui terminar no outro dia, no domingo. Né? Conversei com o vigia, ó, amanhã eu vou voltar aqui, eu vou ter que fazer e tal, e tal, e tal, e tal. Ficou tudo muito bem organizadinho. Quando foi na segunda-feira de manhã, eu cheguei cedo, cheguei 7h30, estava por ali. 8 horas a loja abriu e aí entrou um cliente para comprar um computador. Quando esse cliente entrou, ele pediu 4 computadores, né? E ele pediu 4 HD lá dos que tinha lá no estoque. No sistema da loja, só aparecia 2, mas ele pediu 4. E tinha 6, eu sabia que tinha 6, porque eu conferi, fui eu que coloquei lá dentro. Não, eu sabia. Se tinha uma pessoa que sabia ali, era eu. E aí, com essa situação, eu fui e falei, cara, não, pode vender. Tem 2 no sistema aí, mas tem 6 lá em cima. Pode vender. E nessa hora, o chefe ia entrando na hora, né? E ele acompanhou ouviu, né? E acompanhou toda a conversa. E aí demorou um pouquinho, o telefone tocou, alguém falou, Paulo, o chefe tá te chamando lá em cima, na sala dele. E eu fui, né? Inocente, não sabia nada que estava acontecendo. Quando cheguei lá, ele tava com a cara desse tamanho, da cor da minha camisa, zangado, virado um bicho. Ele disse, como é que tu faz uma coisa dessa? Atrapalhando a venda? Como é que se o cliente agora pedir as 4 máquinas, tu vai parir esses HD? Aí eu falei, não. Eu estava todo inocente. Eu falei, não, eu sei que tem. Eu conferia porque eu sei. Eu falei porque eu sei que tem. Eu conferi, sei que tem esse HD. Onde é que está esse HD? Tá na sala, vou lá te mostrar. E ele levantou e foi comigo. Fui lá e mostrar para ele. Abri a porta, né? Tava com a chave, não dei a chave mais para ninguém depois que eu arrumei. Abri, mostrei para ele. E tava lá mostrando para ele e tal. E eu percebi que ele não estava muito ouvindo o que eu estava falando. Ele estava assim, ele ficou de boca aberta, assim, olhando para a sala. E ele falou assim: quem foi que arrumou isso aqui? Eu falei: fui eu. Você que arrumou isso aqui? Eu falei: foi. Aí ele olhou. Tu tem um controle disso aqui? A planilha estava lá em cima da mesa. Eu falei: tá aqui, ó, tá tudo acompanhado. Mostrei para ele aqui, ó, tem 6. Aqui contei, mostrei as caixas, mostrei na contagem. E aí, gente, ele percebeu que realmente eu sabia o que eu estava falando. Além disso, eu fui contratado, eu era só estagiário, eu fui contratado para trabalhar lá, eu tinha 17 anos, não tinha como assinar minha carteira ainda, mas eu já estava ganhando o meu primeiro salário informal, né, vamos dizer assim. Mas eu trabalhava meio expediente e recebia como se trabalhasse o expediente inteiro, porque eu organizei. Então, organizar é isso, é você pegar algo que está bagunçado e fazer. Tá? Então, eu dei um exemplo aqui da minha vida, né, lá no iníciozinho, né, porque o que eu mais fiz de lá para cá foi organizar as coisas. Né? Tanto é que eu amo o trabalho que eu faço, que é a administração. Né? Então, o que administrar o quê? Né? Voltando aqui para o material. Definir as instalações, o maquinário, matéria-prima, tecnologia, os cargos e funções, pessoal, infraestrutura, finanças. Gente, todos os âmbitos tem organização. Então, organizar é simplesmente você
fazer um processo, né, vamos chamar de 5S, mais na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre 5S, é fazer um 5S, é descartar aquilo que não precisa, é organizar de ordem cronológica, organizar de ordem alfabética, tá? Eu trabalhei na clínica de radiologia, de clínica de imagem aqui de Imperatriz. Quando eu cheguei lá, era meio bagunçado assim a questão da entrega dos exames. Então, o que o administrador faz de fato? Ele chegou, viu que está bagunçado, ele vai querer organizar. Está no sangue, está na ideia. Então, assim, o que é organizar? Gente, é muito simples. Você pegar e fazer uma ordem cronológica, colocar a ordem alfabética, fazer algo que facilite a tua busca. Então, isso é organizar. Organizar não é difícil. É uma ação, você tem que fazer. Você tem que fazer com que as pessoas também acreditem que isso é o melhor, é a melhor atividade, né? Então, isso é organizar, tá? E o próximo item aqui é dirigir, né? Liderar, dirigir, coordenar, comandar. Professor, eu vou aprender isso aí, mas eu não tenho aptidão para comandar ninguém. Eu não consigo mandar ninguém. Isso é técnica, né? A gente aprende também isso. É muito importante vocês entenderem isso, porque às vezes liderar, você não nasce com esse, né? Muita gente já nasce assim, líder. Se tiver 5 pessoas, a pessoa lá é o líder. Quem é o líder nato? É aquele que se apresenta. Quem eu sou o líder? Eu sou o líder. É aquele que comanda, é aquele que agiliza, é aquele que organiza a equipe. Geralmente o líder de turma ele tem um pouquinho desse lado de dirigir, né? Ele é que se apresenta, ele que está realmente interessado em estar falando pela turma, sobre a turma. Isso é dirigir, gente. É você coordenar, é você demandar, é você comandar, tá? A direção é mais ou menos isso, tá? Vamos ver aqui no conceito do material. Liderar é o ato de dirigir, influenciar, motivar o grupo a realizar as tarefas essenciais para atingir os objetivos pretendidos, tá? A galera chegando em massa aí. Deixa eu dar até uma olhada aqui no... Eu vou ficar de vez em quando aqui olhando aqui no WhatsApp. Tem gente que tá pedindo para mandar o link. Gente, manda o link aí no grupo, tá? Quem já está online, manda o link aí que é para o pessoal já começar a entrar direto, tá? Então vamos lá. É o ato de dirigir, influenciar, motivar o grupo a realizar as tarefas essenciais para atingir os objetivos pretendidos, né? Quem que faz isso? Gerente de produção, chefe de montagem, diretor de marketing, supervisor, presidente da corporação, enfim, gente, são pessoas que têm cargos de comando, né? São pessoas que conseguem dirigir, né? Professor, eu consigo dirigir só sendo um técnico? Sim, você consegue dirigir só sendo um técnico. Se você for o líder dos técnicos, você consegue dirigir a equipe, né? Eu conheço, na verdade, todos o quadro de técnicos em radiologia tem que ter uma pessoa que represente eles, né? Então, geralmente é aquele mais antigo, geralmente é aquela pessoa que tem mais conhecimento na área, enfim, né? Controlar, para mim, controlar é o mais difícil dos pilares, né? Porque você planeja, você dirige, você controla, né? Quer dizer, que você organiza, mas controlar é o mais complicado. Às vezes você planeja uma coisa, tem a autonomia para dirigir aquilo ali, né, para liderar, né, organiza de forma que ocorra, mas o controle é difícil. Por exemplo, eu acabei de falar sobre os exames, né, de forma cronológica, ou então de ordem alfabética, enfim. Quando você vai lá e organiza,
Você planejou, gente, a partir de agora, a gente não vai mais ter problema, dificuldade, demora para você achar um exame aqui. Nós vamos colocar isso aqui em ordem alfabética. O exame já veio da sala de laudos, a gente já vai colocar ele aqui na ordem alfabética. Perfeito, foi um planejamento. Planejamento. Você vai lá, fala com o líder do departamento. Ó, você não vai deixar aqui o pessoal da recepção colocar o exame aqui no local errado. Isso é direção. A organização é fazer de fato, né? Fazer a separação nas gavetas, colocar em partes diferentes, isso é. Agora, controlar isso aí é o mais complicado. Porque você não vai estar o tempo todo ali olhando, né, em cima do processo. Vai ter situações ou outras que o funcionário, o técnico, enfim, quem for estiver manipulando esse material, vai dar né, vai errar, vai colocar na pasta errada, vai colocar na gaveta errada. E isso vai causar transtorno. Então, assim, o controle é a parte mais difícil. Ele precisa estar, o planejamento tem que estar ok, a liderança tem que estar ok, né? A organização de fato tem que estar ok para que o controle para que o controle aconteça. Se tiver faltar o controle, não vai adiantar nada. Planejou para quê? Não tem controle. Para que colocou um líder lá? Não está tendo controle. Para que você gastou tempo, energia, né, esforço para fazer um trabalho de organização e não teve fruto? Então, o controle é a parte mais interessante, mais difícil de se cumprir dentro dos pilares da administração, tá? Então, vocês vão analisando esses 4 pilares, que isso vai estar impregnado no dia a dia de vocês, beleza? E deixa eu ver aqui, já falei sobre o organograma, a gente vai pular essa parte aqui. Vamos falar um pouco sobre liderança. Eu vou bater um pouco nessa tecla, porque, literalmente, porque o técnico em radiologia, depois que ele está com o certificado de radiologia, que ele chega para trabalhar, por eles ter o estatuto deles e tal, e trabalharem bem à vontade, no sentido de realmente eles dominar o que faz, enfim, existe uma insubordinação terrível, 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 terrível. Né? Se o médico não tiver um pulso firme, se o administrador não tiver um pulso firme, o técnico em radiologia faz o negócio do jeito que ele quer. E não é bem assim. Não é bem assim. Tá? Existem os procedimentos. Eu falei na aula passada sobre as POPs, né, que é o procedimento operacional padrão. Esse procedimento operacional padrão ele tem que ser cumprido. Ele vai sofrer alteração? Sim, à medida que isso for para agilizar o processo, à medida que isso for para beneficiar as partes. Se não, tem que manter o que tem que ser feito. Tá? Depois eu vou começar a dar uns exemplos. Quando a gente começar a falar mesmo da parte da radiologia, eu vou começar a trazer um pouco de experiência do que eu já vivi com isso e vocês vão entender melhor do que eu estou falando. Porém, nós temos que falar sobre liderança, porque o técnico, o administrador, enfim, todos têm que entender que tem que existir uma liderança dentro do negócio, tá? Alguém falou, eu mandei o que mesmo? Eu não acompanhei aqui, gente. Tá todo mundo dando boa noite, aí a Ariana falou, eu mandei, professor, deixa eu ver aqui. Ah, tá, o link, né? Tá certo. Entendi, foi mesmo. Eu vou só acompanhar aqui rapidinho, porque tem muita gente que tira dúvida aqui pelo WhatsApp. Tá. Obrigado, Ariana. Você mandou aqui realmente. Obrigado. Enfim, vamos lá. O líder. Um líder eficaz é alguém cujos seguidores fazem as coisas certas. Isso é o conceito de Peter Drucker, né? Popularidade não é liderança, resultado sim. O que ele quis dizer com isso, gente?
O líder, ele só é eficaz quando os liderados fazem a coisa certa. Nós falamos sobre eficiência na aula passada, falamos sobre eficácia, né? Então, quando eles fazem a coisa certa, palmas para o líder, né? As pessoas entenderam o que realmente o líder passou, a mensagem que ele passou, tá? Isso pode acontecer com você. O médico chega lá e fala assim: a partir de hoje aqui, vamos lá, a Alcione vai ser a líder aqui dos técnicos, beleza? E agora, como é que faz? Lá tem os procedimentos operacionais padrão, do raio-x, da mamografia, da densitometria óssea. E aí, o que acontece? Ela vai fazer o planejamento. Gente, a partir de então, as imagens vão ter que estar nessa situação aqui, só vai para a sala de laudos depois que for passar por mim, que eu vou fazer uma avaliação das imagens, para ver se as imagens estão dentro do padrão. Então, assim, ela vai juntar, digamos assim, uma liderança na equipe. Juntar não, vamos melhorar. Ela vai centralizar as normas, né? Os processos para que ela possa verificar antes de enviar, para evitar o erro, para evitar que repita o exame, enfim, um monte de outras coisas que pode. Então, para isso, ela tem que ter a liderança. O que é liderar? Né? Por que liderar? Por que as pessoas têm que ter um líder? Né? Então, Peter Drucker disse isso: um líder eficaz é alguém cujos seguidores fazem as coisas certas. E faz muito sentido o que ele falou. Então, vamos falar aqui sobre os tipos de liderança. Né? Existem os tipos de liderança. Aí tem aqui ainda falando sobre a definição de liderança. Uma delas é a responsabilidade. Isso é um papel extremamente exigente. O líder ele tem que ser responsável. Como é que eu vou ser líder? Vou pedir para fazer alguma coisa e eu não faço, né? Então a responsabilidade ela tem que estar impregnada no líder. Entendam isso. O líder, quando o líder ele é bom, é aquele líder que ele faz da mesma forma que ele pede que faça, né? Tem a famosa frase que o pessoal bem popular, né? Façam o que eu falo, mas não façam o que eu faço, né? Isso aí não é um líder, né? É uma coisa totalmente irresponsável, né? A outra definição de liderança: verdadeira, exercer influência sobre os outros, né? Ele tem que exercer influência, ele tem que ter a facilidade que as pessoas entendam o que ele falou e façam da forma que ele falou, né? O poder de persuadir, né? Isso aí vem do líder. E também requer uma enorme doação pessoal. Eu acho que hoje o líder da forma mais melhor vista, né, no mercado, é aquele líder que faz e mostra como é que faz, né, para que as pessoas façam igual, né? Não é aquele líder que fica lá só na cadeira mandando, dizendo o que tem que fazer e tal, né? Então, vamos falar aqui um pouco sobre esses três tópicos aqui, né? Habilidade de influenciar pessoas é um outro conceito, né? Tá aqui no material que eu passei para vocês. Habilidade de influenciar pessoas para trabalharem. Isso aqui é importante. De forma. Desculpa, gente, aqui tem uma manchazinha aqui no meu notebook e às vezes eu não consigo pegar todas as palavrinhas. Deixa eu só levantar bem aqui um pouquinho. Influenciar. Habilidade de influenciar as pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Como fazer uma pessoa trabalhar entusiasmada, né? Com a liderança, né? Então, sim, manda novamente o material depois. Beleza, eu vou mandar, tá? Teve gente que não viu o material, mas eu mandei no grupo, vou mandar em PDF para vocês, beleza? Me lembrem depois da aula, a Daniela, tá, Daniela? Vou mandar também. Então, assim, a liderança ela só faz um sentido interessante quando as pessoas fazem aquilo com vontade, entusiasmada. Esse é o entusiasmo que ele fala aqui nesse conceito, né?
Quando você faz uma coisa, vai sisudo, vai zangado, não faz muito bem feito, né? Aquela coisa, não é do mesmo jeito, né? Então o líder ele tem que passar essa situação de uma forma que as pessoas, que os seguidores, né, os comandados, né, os liderados, façam aquilo de forma interessante, façam aquilo de forma entusiasmada, façam aquilo de forma que fique bom para todo mundo, né? E isso vai da liderança, tá, gente? Não é todo mundo que consegue fazer com que a equipe trabalhe entusiasmado, não. Tá? Chave da liderança. Executar as tarefas enquanto se... aqui tem um erro de digitação aqui. Executar as tarefas enquanto se... para se constrói relacionamentos. Executar as tarefas enquanto se constrói relacionamentos. O líder tem que ter equilíbrio. O líder tem que ter equilíbrio. Por que o líder tem que ter equilíbrio? Eu sou líder, né? Eu trabalho com... Eu tenho uma média de 16... Eu tenho uma média de uns 24 a 25, não lembro, porque agora entrou mais umas 3 pessoas novas, mas é uma média de 24, 25 subordinados que eu tenho, né? E o interessante de tudo isso é que eu ligo para eles todos os dias, né? Muitos moram fora aqui da cidade, né? Aqui dentro de Imperatriz, acho que são 8 ou 9. E o restante é tudo fora, né? Do sul do Maranhão. Grajaú, Barra do Corda, para lá. E o interessante disso tudo é que eu ligo para eles praticamente todos os dias. Não ligo para todos os dias, porque tem uns que não tem necessidade, mas a maioria deles eu tenho que falar todos os dias. E outro dia eu fiz uma ligação para um liderado meu, né? E ele falou assim: Poxa, Paulo, você passou 5 dias sem me ligar, era 3 só. Ele disse: Você passou 5 dias sem me ligar, eu não gosto quando você passa 5 dias sem me ligar. Eu gosto quando você liga para mim, eu gosto quando você fala comigo. E eu achei aquilo interessante, né? Porque depois que eu desliguei o telefone, eu fiquei, cara, o liderado, né? Ele tem a necessidade, às vezes, de você falar com ele. E o líder, ele precisa ter essa comunicação, né? Eu preciso ter nós estamos falando de equilíbrio, né? Então, assim, quando a gente... O que mais dá ênfase nesse equilíbrio? É você tratar todo mundo igual, independente da pressão que você está levando, porque às vezes os meus coordenadores, os meus supervisores dão pressão mesmo, e aí o resultado, e pá, e tal. Aí eu descarrego aquela energia, descarrego e vou ligar para os meus promotores como se nada tivesse acontecido. Isso é equilíbrio, né? Então, assim, eu trato eles, todo mundo da mesma forma, não coloco nenhum acima nem abaixo de ninguém. E aí é interessante que tem essa relação. A liderança, ela conta muito com equilíbrio, tá? Satisfazer necessidades legítimas. Satisfazer necessidades legítimas. É o dia a dia. Isso é o dia a dia. Satisfazer as necessidades legítimas é o dia a dia. Você fazer cumprir aquela... Como é que eu vou explicar isso aqui melhor? É fazer cumprir o essencial do dia a dia, o trabalho do dia a dia, né? Sem pressão, quer dizer, nem sempre sem pressão, né? Liderar sem pressão é meio que, né, não existe muito, não. Mas, assim, saber lidar com as palavras, saber colocar as palavras certas, fazer tratar como se você... com a forma que você gostaria de ser tratado, na verdade, né? Saber ouvir. Outro item aqui é saber ouvir. O líder que não sabe ouvir, meu irmão, não tem êxito com a equipe. Ele tem que parar para ouvir. Às vezes não é só reclamar. Às vezes eu vejo um erro aqui, né, que os meus promotores eles mandam fotos para mim. Aí eu vejo um erro aqui, né? Quando eu vejo um erro, eu não vou lá direto. Eu não vou lá direto no cara poxa, o que está errado aqui? Eu vou perguntar primeiro o que aconteceu. Cara, o que aconteceu? Por que que está assim, né? Aí eu vou ouvir o que ele vai falar. A partir do momento que eu escuto o que ele falou,
aí sim eu vou colocar meu posicionamento. Então, se o líder não conseguir falar, imagina se eu peguei a foto errada aqui, um exemplo. Cheguei aqui, peguei a foto errada, liguei pro cara. Rapaz, essa foto tá errada e tal, e não é assim, não foi assim que eu te expliquei, não foi assim que eu te ensinei, não foi assim que eu falei, não foi assim que eu passei, procedimento operacional padrão, e tá. Descarrega aí 440 volts em cima do cara. Ele, calma, Paulo, deixa eu te explicar por que tá assim. Então, assim, é interessante que a gente escute primeiro, ou saber ouvir é muito, muito importante. É um papel do líder, tá? Escutar. Ainda mais quando tem conflito. Às vezes tem conflito entre partes, né? Confusão ali no departamento, você é o líder, você escuta um, escuta o outro, depois você gera ali uma forma de resolver o problema. Capacidade, capacita e motiva. O líder que não consegue capacitar e motivar não tem aptidão para a liderança. O líder tem que ter essa capacidade. Só um minutinho, gente, que eu bebi aqui um pouco d'água. Garganta seca. O líder ele tem que capacitar, ele tem que motivar a equipe dele. A equipe tem que trabalhar motivado. Como é que eu. Lá no conceito de Peter Drucker, ele falou que o pessoal tem que trabalhar entusiasmado. Como é que trabalha entusiasmado, gente? Quando a equipe trabalha motivada. E a motivação é interessante que ela não é algo que você consegue colocar na cabeça da pessoa. Vou pegar aqui 2 quilos de motivação e vou colocar aqui na cabeça da Ana Priscila. Não é assim. Não é assim que funciona. Ah, eu vou mandar um feliz aniversário aqui para quem? Para Daniela, para Cleiane, e aí elas vão ficar motivadas. Não é. A motivação é algo da pessoa, ela sai de dentro para fora. Ela é intrínseca. A gente vai falar um pouco mais sobre isso lá na frente. A motivação, ela é da pessoa, ela sai da pessoa. Mas como é que ela sai da pessoa? Ela sai pelo ambiente externo. O ambiente externo faz essa energia positiva, que a motivação é algo positivo, né? Sair, né? Então, assim, o líder ele tem que estar com o ambiente altamente motivado, porque fica fácil para ele conduzir a equipe quando existe motivação na galera. Gente, é o seguinte, vamos carregar pedra hoje? Todo mundo, isso é motivação. Né? Quando ele consegue colocar essa energia dentro do ambiente. O líder ele precisa fazer isso. Ah, professor, pois eu vi que eu não vou ser um bom líder, não. Que eu sou ranzinza, eu sou. Isso é técnica, gente. É técnica. Tudo é técnica. Né? Para mim ser um administrador hoje, eu tive várias dificuldades, milhões de dificuldades. Né? Uma coisa eu tinha certeza, eu sempre fui ótimo em organizar, eu sempre fui ótimo em planejar, né? Mas eu sempre tive dificuldade em controlar, porque eu não tinha uma liderança muito boa, né? Eu era a gente vai falar um pouco agora depois sobre os tipos de liderança. Eu era aquela liderança autocrática. Assim que eu comecei a liderar, era do meu jeito, eu falava, eu gesticulava e tal, e tal, e tal. Então, isso não foi saudável. Eu tive que me adaptar a essa realidade. Hoje eu sou um líder totalmente diferente do que eu era ali há 12 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar com a parte da administração. Tá? Quando eu comecei a coordenar equipes, quando eu comecei a trabalhar diretamente com isso. Tá? E é isso. Motivação, capacitação e o ingrediente mais importante da liderança está aqui no material, é a confiança. As pessoas têm que confiar em você. Os seus liderados têm que confiar em você. O líder da minha sala tem todas essas qualidades. Que legal! Esse que é esse líder, hein? Gente, isso é muito bom. Quando você reconhece quando a pessoa é líder. Eu reconheço um líder. Quando eu estou dentro da sala de aula, às vezes a pessoa, eu pergunto só para perguntar, quem é o líder da turma? Porque eu já sei, o líder, ele se comporta diferente. E como é o teu nome? A Cleitiane. É porque aqui lá no chat já tá como Cleiane. Tá, Cleitiane? Entendi.
Então, assim, como é fácil identificar um líder para mim? Porque o líder, gente, ele se comporta diferente. O líder, ele fala diferente, ele fala pela turma, ele levanta, ele gesticula, ele fala assim, vamos organizar aqui a sala. Vamos fazer um círculo aqui. O líder levanta e fala assim, ei, bota essa cadeira ali, puxa aqui. Ele começa a fazer, ele começa a fazer. Então, o líder é assim. O líder tem, dentro da energia dele, a força de liderar, né? E é assim que a gente trabalha a liderança, né? Vamos ver o que tem mais sobre liderança aqui, gente. Agora vai ter os tipos da liderança, né? Vou falar sobre cada tipo, aí você vai se identificar, eu sou esse líder aí. Se eu for, eu vou ser esse aqui. Tem o líder autocrático, o líder democrático, o líder liberal. Vamos falar sobre cada um deles aqui agora. O líder autocrático é aquele cara autoritário, aquele que concentra o poder na decisão dele, acabou. É aquele que a última palavra é dele. Eu era assim. Eu chegava no ambiente e falava assim, ó, é assim, assim, assado, desse jeito aqui. Eu não queria saber mais de nada. Não poderia falar, não, assim é melhor. Não, é desse jeito. Esse líder é o líder autocrático. Qual o lado negativo disso? As pessoas não trabalham motivadas. Eles não conseguem trabalhar motivados, trabalham insatisfeitos. Então, se você trabalha insatisfeito dentro do seu ambiente de trabalho, gente, pode ter certeza que um dos fatores principais é a liderança autocrática. É aquela liderança que não deixa você pensar, poxa, desse jeito é muito mais fácil de fazer. Desse jeito é muito mais tranquilo. Mas o cara quer assim, ele quer que faça assim. A dona lá quer que faça assim. Né? E você faz, mas não faz aquela coisa mesmo, né? Esse é o líder autocrático, é autoritário, né? E isso não é saudável dentro do ambiente de trabalho. Aí tem o líder democrático. Tá, eu falei o lado negativo do autocrático, né? Que é as pessoas não conseguem trabalhar motivadas. E o lado positivo, professor? Tem um lado positivo nisso? Tem um lado positivo. A tarefa é feita sempre. Gostando ou não, a tarefa é feita, tá? Mas isso não é saudável. Eu não concordo assim muito. Eu sempre já fui contra essas lideranças autocráticas. Tanto é que eu já saí de uma empresa por causa disso. Eu não consigo trabalhar em um ambiente onde tem essa liderança autocrática quebrando, né, os paradigmas da gente. Né? Então, não concordo. Tá? O lado positivo é que a tarefa é feita. Gostando ou não, sorrindo ou não. Faça chuva ou faça sol. Né? E o lado negativo é que a equipe não trabalha motivada, as pessoas trabalham insatisfeitas. Tá? E você deve estar imaginando na sua cabeça aí que realmente, aquele meu líder que trabalhava lá é realmente um cara autocrático, né? Não escutava ninguém, é do jeito dele. E tem um líder democrático. Ele valoriza as ideias e iniciativas do grupo, ele escuta, ele tem a sensibilidade de ouvir, de escutar a opinião dos outros, né? Ele anima, promove a participação, cooperação, tem a capacidade de decisão, né? É o líder que aceita, né? Ele está ali disposto a trabalhar com a equipe animada, né? O lado negativo do líder democrático é porque ele vai ter que escutar todo mundo. Se ele ouvir um, se tiver 10. Gente, qual a opinião de vocês em relação a isso aqui? Aí todo mundo tem que. Ele vai ouvindo. Porque para ele, o líder democrático é isso. Então ele tem que escutar todo mundo. Se tiver 100 liderados, ele vai ter que escutar todo mundo. Tá? Tem o líder liberal. Esse líder liberal, as empresas não gostam muito dele, não. Não tem iniciativa, não assume, não dirige, não coordena. Eu, não, não tem nada a ver com isso, não. Quem fez foi a equipe aí. Não, eu não dei essa ordem aí. Cada um aqui é adulto, todo mundo sabe o que tem que fazer, e é o líder liberal, né? Então, sem voz de comando não é interessante. A gente falou sobre voz de comando na aula passada. Tá? Tem o líder
paternalista e o espiritocrático, o servidor, é aquele que faz a tarefa, não deixa os outros fazer, é o cara que faz. Vamos organizar esse negócio aqui. Não, faz o seguinte, deixa que eu faço aqui, vocês ficam tudo aí. É esse líder. Quase não existe, isso aí é uma coisa bem fora de lógica, né? Nós estamos com 45 minutos de aula. Gente, essa foi a parte inicial da administração, como introdução, como teoria, né, de onde foi que veio, por que ela apareceu, quem foi que deu os pontapés iniciais no sentido de ciência, né? E a gente falou sobre tudo isso. Agora, a partir de agora, a gente vai entrar na parte que interessa realmente para vocês, que é a administração do serviço de radiologia. É onde a gente vai falar agora sobre radiologia, sobre o processo da radiologia dentro da administração, tá? Mas é importante que vocês dêem uma outra reforçada nessa situação aí da parte introdutória da administração, porque isso é muito saudável para vocês, né? Achou interessante o líder democrático, mas assim, a liderança democrática, Cleitiane, realmente ela faz o maior sentido. Por que ela faz o maior sentido? Porque, sinceramente, trabalhar com a equipe motivada é a melhor coisa que tem, né? É a melhor forma de trabalhar, né? Professor, e qual é a forma mais eficiente? Vai continuar sendo a autocrática. Não vou te falar que não é, né? A autocrática ela vai continuar sendo a mais eficiente, porque vai chegar no gol, de qualquer forma. O objetivo é esse aqui, gol. Foi feito. Beleza. Por quê? Porque o autocrático não dá escolha, tem que fazer, acabou. Né? Essa do democrático também dá eficiência? Dá, mas você tem que ter, você vai gastar mais energia motivando as pessoas, deixando o ambiente mais amigável. E isso, às vezes, para o líder, é difícil. É difícil. Por isso que é mais fácil, às vezes, o líder ser autocrático, ser linha dura, ser mão pesada, porque para ele vai gastar menos energia. Gente, nós temos que tirar essa máquina daqui e colocar ali. Vira as costas e vai embora. Daqui à tarde eu quero que essa máquina esteja no lugar. Vou colocar lá de qualquer forma. Vou dar um jeito deles, vão colocar. Eu preciso dessas informações aqui até 3 horas da tarde. Sai e vira as costas. As informações vão estar lá? Vão estar lá, com certeza. As pessoas vão trabalhar para isso. Né? Mas não é uma liderança saudável. Ela continua sendo a mais eficiente, porém, a mais interessante para a gente trabalhar, com certeza, sem dúvida, vai ser sempre a democrática. Beleza? Então vamos lá. Agora a gente vai falar sobre a administração do serviço da radiologia. Né? Vamos separar as águas agora, mudar a página e agora a gente vai entrar dentro do nosso objetivo, né, dessa disciplina. É falar sobre isso. Tá bom? Então vamos começar aqui. Ó. A radiologia, os Centros de Diagnósticos por Imagem, CDI, constitui o setor de prestação de serviço que tem mais... Gente, tem alguns erros de digitação aqui nesse material, tá? Deixa eu só readaptar aqui. Constitui o setor de prestação de serviço que mais tem despertado preocupação por parte dos dirigentes hospitalares. O primeiro é o custo de implantação e manutenção. E o segundo, investimentos necessários. Vamos falar sobre essas situações aqui. Primeira coisa, gente, esses centros de diagnóstico por imagem, né? Vocês são técnicos em radiologia, né? Mas vocês vão aprender durante o trabalho de vocês, o serviço de vocês, inúmeras situações. Vocês vão aprender sobre mamografia,
vocês vão aprender sobre densitometria óssea, vocês vão aprender sobre o próprio raio-x, a própria radiologia em si, tomografia computadorizada, o técnico faz tomografia, né? E alguns, graças a Deus, melhorou muito nossa cidade aqui nesse âmbito da ressonância magnética, né? Não, nem todos os técnicos, principalmente em estágio, né? Praticamente impossível, eu não conheço um estagiário que estagiou ressonância magnética, né? Pode ser que tenha, pode ser que de esse um ano e alguma coisa que eu saí do ramo, já mudou muita coisa. Mas, assim, o técnico era limitado no raio-x, na mamografia, da densitometria óssea. O técnico, né? Alguns faziam tomografia, né? Mas isso aí já com a experiênciazinha bem avançada, né? Não chega logo fazendo tomografia. Às vezes a necessidade da empresa, a necessidade do centro diagnóstico vai lá e coloca a pessoa para aprender, né? O que nós vamos falar sobre custo de implantação e manutenção? Né? Os aparelhos de raio-x, né, de densitometria, enfim, são de ressonância, são equipamentos de alto custo. Alto custo, são muito caros. A maioria deles são importados, né? Da Siemens, enfim, são importados, vêm de fora, né? E a manutenção deles são caríssimas. Então, assim, não é um custo muito barato, não é um custo barato, né? O que vocês não vão mais ver no dia a dia aí de vocês é vocês estagiarem em locais onde esses equipamentos eles já estão obsoletos, eles já estão bem antigos, né? Então já não, poxa, eu aprendi de um jeito aqui, só que quando eu cheguei lá na prática, né, a gente retrocedeu aí 20 anos, 14 anos atrás. Mas é o que realmente acontece. Tem muito produto, tem muito equipamento sucateado aí no mercado. Tá fazendo? Faz exame? Faz. Mas não com a eficiência. Os mais novos, eles são bem mais avançados, as imagens, a capacidade de informação na imagem que dá ao médico a habilidade melhor, a capacidade melhor de dar um laudo mais assertivo, tá? Isso tudo conta, tá? E aí, vamos ver o que ele vai falar bem aqui sobre nesse material, né? Compensação de altos investimentos, unidades hospitalares, obrigação, né? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho, gente. Eu tô, tipo, colocando aqui em ênfase algumas coisas, tem algumas coisas que não são importantes, né? Administrar o CDI significa utilizar todas as recomendações aplicadas à prática da boa administração e ouvir do dirigente hospitalar que o departamento não conseguiu sair do vermelho. Por que isso? Para ter um investimento alto desse, tem que compensar, né? Os exames de ressonância magnética, né, são os mais caros, né? Na época eu estava lá, estava em torno de 950 mil reais à vista, né? Já pelos planos e tal, conseguia ficar um pouco mais baixo. Porém, gente, tem que compensar um investimento muito alto, né? O custo muito alto. Os médicos para fazer especialização de ressonância magnética é um curso bem demorado, né? Eu acompanhei as viagens dos médicos, né? Que a empresa pagava, enfim. É um tempo bem, né? Bem que tem que ser compensado, né? Demora bastante para pegar essas especializações. Então, esse investimento tem que ter retorno, né? Então, assim, qual é a função? Administrar o CDI significa utilizar todas as recomendações aplicadas à prática da boa administração e ouvir do dirigente hospitalar que o departamento conseguiu sair do vermelho, né? Eu não gostei muito desse conceito aqui, não. Na verdade, gente, esse material já é ponto da escola, né? Alguns professores já trabalhavam com ele. Eu mudaria algumas coisinhas aqui, mas eu vou falando para vocês o que, é que eu não concordo, vocês vão desconsiderando, tá? O CDI e suas 5 grandes atividades.
Isso aqui é importante. O primeiro, controle da rotina de realização de exames. Gente, isso tem que ser o primeiro mesmo. Se não tiver um controle de rotina da realização dos exames, fica uma coisa muito bagunçada, né? Professor, que tipo de controle é esse? Como assim? Como a rotina de organização de exames? Por exemplo, vocês técnicos, vocês trabalham, tem que trabalhar uma média de 4 horas por dia, independente de qualquer coisa. Professor, e a hora extra? Pode. Sendo justificada. Você não vai ficar lá fazendo hora extra e, por exemplo, o técnico ficou 2 horas depois do expediente porque ele deixou para imprimir as imagens tudo depois do expediente. Não faz sentido. Não faz sentido. Isso não é hora extra, é falta de organização dentro do seu tempo de trabalho, né? Mas o dia foi muito corrido, foi muito exame. Meu irmão, tem que trabalhar de acordo com isso. Senão, porque tudo é um processo. Coloca o paciente na sala de exame, captura a imagem, né? Dispara o raio-x, volta, vê se a imagem ficou boa, grava a imagem, perfeito, né? Já deixa salvo, imprime a imagem, porque vai facilitar também o trabalho dos outros departamentos. A digitação, quando for pegar as informações do paciente, vai pegar a informação do paciente, o exame que o paciente fez, a imagem vai logo em anexo, vai ficar muito mais fácil. Imagina depois do expediente, o técnico ter que tirar todas as imagens. Aí vai imprimir, vai pegar as fichas que já estão impressas, já é para estar impressa, né? Vai pegar as fichas do paciente que está impressa. Aí vai estar, depois vai ter o trabalho de anexar imagem por imagem. Meu Deus do céu, isso vai dar uma confusão, pode dar erro, pode errar. Enfim, se tiver 2 Maria Fernanda, 2 Maria Francisca, vai dar confusão. Então, esse é o controle de realização de exames, tá? Tem que ter um controle da rotina. A rotina tem que estar bem alinhadinha, bem no padrão, tá? É a POP, aquilo que eu falei para vocês, do procedimento operacional padrão. Aí o segundo, implantação e manutenção de equipamentos geradores de imagem nos diferentes métodos, né? Essa parte da manutenção ela é muito importante, né? Geralmente, os hospitais, as clínicas de diagnóstico, os CDIs, eles têm um contrato de manutenção com o fornecedor. Com o fornecedor ou com alguém, ou com assistência técnica que presta serviço. Por quê? Porque esse equipamento ele tem que estar sofrendo manutenções de tempos em tempos. Por quê? Para manter a qualidade e a vida útil do equipamento. Uma peça, às vezes demora, às vezes são situações que param uma semana o exame. Por quê? Porque a manutenção é de péssima qualidade. Às vezes, quem sofre com isso é o paciente, que às vezes tem que esperar, está com uma urgência, né? O plano de saúde dele só atende naquela clínica. E aí, como é que fica a situação? Tá? Então, essa é uma situação muito importante, o item 2 aqui, das 5 atividades, né? Que é implantação e manutenção de equipamentos geradores de imagem nos diferentes métodos, né? Radiologia, densitometria, mamografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética. Terceiro, informatização do setor de diagnóstico, implantação das redes de comunicação e arquivo de imagem. Isso é muito importante, gente, né? Essa informatização ela tem que existir, né? Tem que existir. Quando a imagem é salva, às vezes ela já vai mandar, já manda aquela informação para outro departamento via a comunicação entre elas, né? Via a palavrinha que eu quero falar aqui fugiu a palavrinha aqui, mas tem uma forma onde você faz o exame e essa imagem já passa para um servidor, né? Via servidor, onde o técnico, a pessoa que vai fazer a digitação, né? Vai passar para o departamento de digitação, que vai passar para a sala de laudos, ela já vai toda completa, a ficha do paciente, o exame que ele fez, né?
a imagem e já vai salvo ali como anexo de arquivo. Então, o quarto aqui, controle de materiais e insumos utilizados na realização nos exames. Outra coisa importante, a pessoa se vai fazer um raio-x, aí na hora de fazer o exame vai estar faltando lá a película. Um exemplo, está faltando a película aqui, não tem como fazer. Né? Aí falta o CD da ressonância. Então tem que ter um controle de material. Né? Tem que ter e isso é administração pura. Né? Isso é administração pura, tem que ter um controle de material, você tem que ter a média de exames que você faz no mês. Né? Tudo isso eu tinha isso. Eu tinha planilha, eu sabia mais ou menos a média de exames que a gente fazia no mês de ressonância magnética. O que eu fazia? Fazia uma solicitação de material com a quantidade de CD que ultrapassava essa média, porque de repente vai ter um pico de exames aí. Exemplo, esse período agora deve estar rachando de fazer exame de tomografia de tórax. As pessoas têm que saber se está com coronavírus, começaram a sentir os sintomas, começaram a sentir a falta de paladar, começaram a sentir a falta de olfato, começaram a sentir problemas respiratórios, tosse seca, dor no peito. O que eu vou fazer? Uma tomografia computadorizada. Eu vou lá fazer uma tomografia de tórax. Né? E aí, numa situação dessa, eu tenho que ter material suficiente para ter esse exame. Vai aumentar a demanda, com certeza. Nesse período aumentou demais a demanda. Então, se eu não estiver preparado com material, o comércio está fechado. Como é que eu vou fazer? Então, é interessante ter esse controle de material, né? De preferência ter sobrando, pode pedir sobrando, para que não ocorra nenhum tipo de problema desse. Tá bom? Eu falo isso porque também teve campanha geralmente quando tem campanha de mamografia, né, que é o Outubro Rosa, a gente já fazia uma solicitação de material diferente dos outros meses, né? Porque naquele períodozinho ali a quantidade de mamografia ela vai lá, aumenta. Então, se eu tiver aquele número de material que eu utilizo para fazer o exame limitado aos meses comuns, eu não vou conseguir, né? Eu vou, de repente, falta no comércio, às vezes é um produto que eu tenho que comprar de fora, né? Então, são situações diversas que a gente tem que estar preparado. Isso é administração. Tá? E o quinto e último é a administração de recursos humanos. É a seleção de pessoas, de profissionais que vão trabalhar. Gente, então, uma notícia boa para dar para vocês. Uma notícia muito interessante, né? Hoje em dia, está muito complicado contratar um técnico de radiologia. Bastante complicado. Eu falo isso porque eu vivi esse dia a dia. Né? Porque a hora do técnico, o técnico não é um custo. Não, você ter um técnico dentro do CDI, dentro da clínica, dentro do hospital, não é barato. Né? A hora extra do técnico ela é uma hora diferenciada, né? E isso, às vezes, dá um custo muito alto para a empresa. E como é que as empresas estão fazendo hoje? Tá, e outro detalhe, contratar e demitir sai muito mais caro ainda. Qual é a notícia boa que eu tenho a dar para vocês? As empresas hoje estão adaptando a seguinte forma de contratação. Contratam o estagiário que vem do curso técnico que vocês estão fazendo, né, a forma mais interessante para a empresa. Né? Eu, por exemplo, eu ligava na escola técnica, né, muito antes de eu dar aula lá na Alvorada, eu falava assim para a Marinete, eu preciso de duas estagiárias aí do curso técnico de radiologia. Ela, Paulo, tu tem preferência? Tal? Eu falei, sim, eu tenho preferência. Eu prefiro dar uma analisada, eu quero as melhores notas e quero o parecer dos professores, né? Indicação dos professores. Eu fazia isso. Por quê? Porque eu queria o melhor, isso é administração de recurso humano. Eu queria o melhor pessoal, eu queria o melhor recurso humano. Eu queria aquele aluno
mais aplicado, aquele aluno mais que interage nas aulas, aquele aluno que participa, que faz as atividades. Por quê? Porque esse aluno ele vai desenvolver um bom trabalho dentro da empresa. Vai desenvolver. Eu vou dar até um exemplozinho que aconteceu isso lá em 2018, quando eu estava gerenciando lá a clínica. Eu pedi 2 estagiárias e de horários diferentes, né? Era uma pela manhã e uma pela tarde. E aí as 2 começaram no mesmo dia, eu pedi para elas ir de manhã para conversar comigo, eu falei assim para elas o seguinte, ó, são 2 estagiárias, só que eu só tenho uma vaga disponível na empresa. Né? Eu recebi indicação de vocês são as 2 melhores alunas do curso inteiro, eu pedi isso, né? Eu falei, ó, junta final de semana, junta a semana, eu quero as 2 melhores alunas. Eu pedi alunas porque a clínica lá tinha alguma restrição, nada contra os meninos, não. É porque, como lá era justamente nesse período de outubro, novembro e tal, ia ter muita mamografia, né? E as pacientes, elas não se sentiam muito seguras, né, colocando homens para fazer exame de mamografia. Então, para nós, para a empresa, não seria interessante trazer um radiologista homem, porque ele não ia poder fazer as mamografias, né? E aí optamos em trazer duas meninas, né? Duas mulheres. E aí eu falei para ela o seguinte, gente, é o seguinte, vocês 2 vão começar no mesmo dia, vocês vão ter a mesma carga horária, porém eu só preciso de uma. E vai ser o melhor desempenho, gente. Vai ser. Então coloque a mão na massa, eu não quero criar competição entre vocês, porém eu preciso ter um retorno do melhor desempenho, beleza? Que começam os jogos. Então elas começaram a trabalhar e tal. E eu vou dar um exemplo para vocês, né? Uma das meninas, a que trabalhava pela manhã, ela chegava 8 horas, saía meio-dia, fazia o que tinha que fazer, perfeito, e ia embora. Normal. Estava lá para isso. A menina que trabalhava à tarde, ela chegava no horário, perfeito, saía no horário, perfeito, fazia o que tinha que fazer, perfeito. Só que teve uma diferençazinha. A gente falou sobre proatividade na aula passada. Ela, quando parava o movimento, às vezes parava ali 10, 15, 20 minutos, 1 hora, né? Parava o movimento, ficava ali um tempo sem atender ninguém. O que ela fazia? Ela saía lá da sala dela e vinha para a recepção aprender como é que fazia o processo de atendimento. E aquilo era observado. Eu passava, olhava, o pessoal dava o retorno, né? O gerente de departamento me falava, ó, Paulo, ela está aqui aprendendo e tal, se interessou em ver como é que é o processo. E teve um certo dia que ela falou assim, Paulo, tem algum problema de eu vir de manhã? Eu falei, não, o estágio é só pela tarde, né? Porque naquela época, se eu não me engano, o estágio já era remunerado, se eu não me engano. Eu falei, então, a sua carga horária de estágio só é à tarde, então eu falei, não, mas não tem problema não, eu venho de manhã, eu não bato ponta, eu não resisto minha entrada nem minha saída, é porque eu estou interessado em aprender mais coisas aqui. E ela foi e falou isso, né? E eu falei, não, por mim não tem nenhum problema. Quanto mais pessoa para ajudar, melhor, né? Para mim. Ainda mais com custo baixo, né? Então ela passou aí também pela manhã para aprender. Ela não ia lá para o departamento dela, não, porque lá tinha outra técnica lá fazendo estágio. Ela ia para aprender os processos dos outros departamentos. Então, geralmente ela ficava na recepção ali, ajudando no atendimento, que para mim foi uma mão na roda, porque ela, além dela aprender muito rápido, né, ela agilizava o processo, principalmente na entrega dos exames. Então, gente, quando chegou o final do período, que foi 3 meses, se eu não me engano, ou foi 4 meses, eu não lembro direito, quando chegou no final do período, para me escolher uma, não foi difícil. Não foi difícil. Eu escolhi quem? Quem mostrou mais interesse em ficar pela empresa. Né? Então, para mim, foi uma das melhores facilidades que eu tive na hora de escolher entre um e outro. Né?
Eu abri realmente 2 vagas justamente porque eu queria criar essa situação de, poxa, são 2 boas pessoas e eu quero a melhor, tá bom? Então coloquem isso na mente de vocês como futuros técnicos, né? As empresas precisam do melhor, tá? Então, se vocês forem achando que tal, que o curso é tal, essa aula é chata, eu não vou participar, e tal. Gente, toda disciplina aqui nesse curso que vocês estão fazendo é importante. Por mais que você não consiga compreender 100%, por mais que você não consiga entrar de corpo e alma na disciplina 100%, ou porque o professor é chato, ou porque não está conseguindo, ou porque está passando por um problema, enfim, inúmeras as situações que você não consegue agregar 100% da disciplina, mas toda disciplina que você faz aqui nesse curso de radiologia, ela é importante para o teu desempenho lá na frente. Né? Se essa aluna que trabalhava na parte da manhã tivesse tido essa orientação aqui, né? Ela não teria ficado limitada só no horário dela, tenho certeza. Ela tinha feito como a outra fez. Tentado, feito de tudo, falar assim, é tudo ou nada, é agora ou nunca. É a vaga dos meus sonhos, eu quero é isso aqui. Tanto é que ela está trabalhando lá até hoje. Ex-aluna do Alvorada, viu? Fiquem atentos nessa situação. Então vamos lá. Nós temos 1h e 11 minutos de aula. Vamos antecipar aqui mais um pouquinho. Gente, controle da rotina de realização dos exames. Isso daqui é muito importante. Eu já falei sobre isso em algumas situações. Agora a gente vai falar mais a fundo, né? Controle da rotina de realizações de exames. O exame radiológico tem início com a solicitação médica feita por outro profissional legalmente autorizado, isso é importante, através do pedido de exame. Eu só posso chegar para fazer o exame na clínica e o técnico só pode fazer o exame depois que for passar por todo o atendimento da recepção, enfim, onde lá é analisado o pedido médico, para saber se o pedido médico realmente é aquele lá, né? Porque, gente, o que tem de erro, o que passa de erro, o técnico em radiologia não olha direito a ficha do paciente, gente, dá confusão demais. Que você já imaginar que eu já vi de erro, você já imagina pouco. Uma vez, uma solicitação do médico pediu uma radiografia, que ele escreveu, né? Radiografia, seios da face, esquerda e direita. Por que o paciente foi parar lá na sala da mamografia? Você imagina? Aconteceu, né? Você já deve ter escutado inúmeras histórias dos professores aí, porém eu vivenciei inúmeras situações, né? Às vezes o pedido médico vem raio-x da perna, do antebraço direito. Aí na ficha vai para o esquerdo. O técnico olha só a ficha da recepção e não olha o pedido médico. Tem que analisar os dois, olhar para os dois. Opa, tem um erro aqui. O médico solicitou um exame e a recepção, por um motivo ou outro, colocou outro aqui. Aí imagina isso no laudo. O problema é de um jeito, aí a imagem é de outro. Né? Aí quando o médico identifica isso, ele vai achar que todo mundo que está abaixo dele ali é incompetente. O administrador, o técnico, a recepcionista que atendeu. Meu Deus, é uma confusão. Tá? Então, essa situação de pedido médico ele tem que ser analisado de forma muito, principalmente pelo técnico. O técnico, às vezes, tem que desconsiderar que existe uma recepção paga só para fazer isso. Ele, pai, eu vou tirar a prova bem aqui. Não, mas essa minha recepção não erra. Olha toda vez. É uma dica que eu dou para vocês. Vocês, como técnico em radiologia, vocês vão olhar todas as vezes o pedido que o médico mandou. O pedido médico. Vocês vão pegar o pedido médico e vão olhar aqui. Opa, tá, bateu. Então, beleza. Isso é procedimento operacional padrão, gente. Falamos sobre isso. Professor, mas lá na clínica onde eu estagiei, não tinha um procedimento operacional padrão disso, onde eu tinha que olhar para a ficha e comparar com. Então, cria um e acabou, ponto final. Aí você chega lá para o administrador e fala assim: olha, eu criei, faz desse jeito.
eu criei um procedimento operacional padrão. Quem foi que te ensinou? Eu aprendi lá no curso técnico Alvorada, o professor Paulo. Pode dizer. Então, é isso que você vai ter que fazer. Se não existe um processo que vai eliminar um problema, uma situação constrangedora para o paciente, para a empresa, para a clínica, para o hospital, você cria um. Não tem problema nenhum. Eu tenho autonomia para isso? Tem. Todo mundo tem autonomia para isso. Chegar e falar assim, olha, a partir de agora a gente vai criar um procedimento operacional padrão para realizar aqui os exames. O primeiro passo é verificar se o pedido médico está batendo com a ficha. Pronto, é o primeiro ponto, tá? Aí tem outro aqui, ó. Este deve ser preenchido de forma clara, legível e mencionar o exame solicitado de forma detalhada, tá? Acompanhando de um pequeno resumo da história clínica do paciente, dos objetivos do exame e das hipóteses de diagnóstico. Eu não concordo muito com isso. Falei para vocês que eu vou pontuar o que eu não concordo aqui. Por quê? O técnico, é lógico que tem uns questionários que o técnico faz, principalmente quando for relacionado à tomografia computadorizada, ele tem que fazer algumas perguntas lá, né? Se o paciente já teve cirurgia, se o paciente tem convulsão, essa é um monte de pergunta lá que eu não lembro direito. Mas tem que ter um procedimento lá técnico que o técnico tem que fazer. Eu até esqueci o nomezinho, tem um nomezinho que chama isso. Se alguém lembrar aí, algum professor já falou, pode colocar no chat aí também. Vocês podem participar da aula, viu, gente? Enfim, situações onde o técnico tem que facilitar a vida do diagnóstico, quem vai dar o diagnóstico, do médico, né? Então, isso é importante, o preenchimento está de forma clara, legível, né? Mencionar o exame solicitado, né? De forma detalhada, como ele fala aqui, né? É uma TC do crânio, né? É uma TC do tórax, do abdômen, vai ser um abdômen total, né? Enfim, por que fala isso? Porque dentro da tomografia, né? Não pode a pessoa que tem metal dentro do corpo, né? Não pode, então tem que formar lá, que ali às vezes tem situações que o paciente pode morrer dentro do exame, entendeu? Então assim, o técnico ele tem que ser muito técnico em relação a isso, né? Ao exame que tem que ser feito, o detalhe do exame que tem que ser feito, tá? Então é muito importante, tá bom? O pedido de exame deve estar devidamente assinado por quem o solicita e inclui o registro profissional dos órgãos competentes. Tem que estar assinado, tem que ter um CRMzinho lá, tem que ter o carimbo do médico. Porque um pedido médico é um papel, uma folha. Ah, não, eu vou. Chegou na recepção lá, falou assim: cara, eu tô querendo fazer um exame aqui, um raio-x, eu bati o cotovelo, eu tô achando que sofri alguma fratura e eu quero fazer um exame particular aí. Só que eu tô sem um pedido médico. Eu tô sem um pedido médico, eu não fiz nenhuma consulta. Né? Ou o médico viajou, meu médico não está na cidade, ou então porque eu não quero mesmo, eu não quero gastar esse dinheiro com consulta, só para o médico passar a fazer um encaminhamento. Aí a moça da recepção vai lá e não, fala o seguinte, eu tenho uma páginazinha aqui em branco, eu vou fazer aqui um manualzinho mesmo aqui, aí você vai lá e faz o exame. Né? Não pode. Se o técnico for fazer um exame e não tiver o pedido médico, não tiver como padrão, né, tem que ter o registro, né, do órgão competente, do médico, enfim, cara, esse exame não vai ter validade. O médico tem que passar pelo médico, o médico tem que fazer uma avaliação. Tá? É importante demais isso. Tá? Porque às vezes o técnico vê lá, vê o pedido, vê a ficha. Poxa, mas quem foi que solicitou esse exame aqui? Quem foi o médico que solicitou esse exame aqui? Né? Para quem que vai esse diagnóstico aqui? Desculpa, para quem que vai avaliar esse diagnóstico aqui?
Quem vai avaliar é o médico que solicitou o exame. E se não tiver, o cara foi só, eu quero só saber se meu braço está quebrado, eu vou fazer um exame, vou pagar. Então não faz sentido, gente, tá? Então as coisas têm que ser feitas corretas. Você pedido do médico, viu? O meu técnico não faz pedido, não, ele só realiza o exame. O setor de recepção recebe o pedido, aqui eu acabei de falar, né? Dependendo da natureza do exame, efetua o seu registro e encaminha o paciente à sala de exames correspondentes. Vai fazer o atendimento normal. Isso, pedido médico. Esse é o procedimento. Chega na recepção, a recepcionista vai avaliar o pedido do médico, né? Vai fazer o registro daquelas informações, ele vai fazer a ficha do atendimento, né? Outra coisa que não pode acontecer é o paciente chegar lá sem ficha de atendimento. Sim, como é que eu vou adivinhar como que eu vou? Eu tenho que comparar, que não eu falei para vocês, o técnico vai ter que comparar o pedido médico com a ficha, todas as vezes. Todas as vezes, professor? Todas as vezes. Mas eu confio na minha recepção. Não confie. Não confie. Porque se você confiar, de repente você vai fazer o exame de acordo com a ficha do atendimento e você vai, às vezes, um erro da pessoa de lá da recepção vai cair em cima de você. Poxa, mas o técnico não olhou. Não olhou. E agora? Né? O técnico tem aí 6 anos de larga experiência e vai ficar como incompetente na situação, porque não olhou a ficha, fez o exame errado. Né? Alguns exames precisam ser pré-agendados, né? Pois demandam preparo do paciente ou necessitam maior tempo para a realização e devem obedecer à ordem do serviço. Alguns exames precisam ser pré-agendados. O abdômen total, por exemplo, né? Tem que ter um preparo antes, né? Não é chegou, fez o exame, né? Uma ultrassom, né? Do aparelho urinário, né? Vamos dizer assim, tem que estar com a bexiga cheia, tem que ter um preparo, né? Enfim, existem vários outros exames que precisam de um preparo para que o exame seja feito de forma eficiente, né? Então, assim, aí esses exames, assim, eles precisam ser pré-agendados, né? Tem alguns exames que precisam ser pré-agendados, né? Vocês vão ver mais sobre isso, mais na frente a gente vai falar, eu acredito. Entre os exames que necessitam de pré-agendamento, podem citar. Vamos falar sobre um deles, sobre a maioria deles aqui. Controle da rotina de realização dos exames. Exames radiológicos com contraste. Esse precisa de preparo, com certeza. Né? Trânsito intestinal. Tá? O que é o contraste? Né? O contraste são medicamentos, vamos dizer assim, que eles ajudam e facilitam, né, a imagem do exame, para melhorar na hora de fazer o diagnóstico. Então, para fazer para aplicar o contraste, na tomografia geralmente são ingeridos, né, são tomados, né? O contraste ele precisa de um preparo, né? Aí quais são os preparos, né? Às vezes você tem que estar em jejum, em algumas situações tem que estar em jejum, precisa de um preparo, né? Às vezes o paciente tem que, dependendo da área, se for um abdômen total, por exemplo, ele tem que tomar um laxante para fazer uma limpeza intestinal, para poder fazer o exame de forma mais eficiente, para o contraste ser mais interessante, né? Enfim. Esses são exemplos de exames que precisam de preparo. Né? Aí tem as biópsias, né? Exame com anestesia, exame de tomografia computadorizada com contraste, ressonância magnética com contraste, né? Enfim, algumas ultrassons, enfim. Controle de rotina de realização de exames.
uma vez registrado o pedido, o paciente é conduzido pelo pessoal de enfermagem, ou técnico de enfermagem, à sala de exame, né? Depois que é feito o registro, ele é deslocado para uma sala de remédio, às vezes uma, 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 uma sala de espera, né? E lá ele tem um acompanhamento do enfermeiro, uma técnica de enfermagem, que ela vai acompanhar até a sala de exame, né? Tá aqui também, recebe vestimentas adequadas e o prepara para a realização de exames, né? Existe uma vestimenta para fazer o exame, enfim, né? Isso tem que ter. O profissional que realizará o procedimento radiológico, o técnico ou o médico o radiologista, iniciará o exame obedecendo ao estritamente solicitado no pedido e permanecerá com o paciente até a conclusão, né? Principalmente o técnico. Dificilmente, a não ser que seja uma ressonância magnética, e vai estar lá o médico radiologista para fazer o exame, né? Mas geralmente é o técnico que faz. Tá? Isso aqui é basicamente isso. Só pode liberar o paciente depois que realmente as imagens tiver pronta, né? Tiver sem nenhuma dúvida, claras, imagens claras, que vai facilitar o diagnóstico. Se tiver alguma variação, algum problema, alguma coisa que ficou mal impressa, mal colocada, enfim, vai ter que repetir o exame, tá? Se necessário, solicitará assistência da enfermagem, né? Porque tem paciente que realmente passa mal na hora do exame, principalmente paciente que tem recebe o contraste, né? Porque às vezes o contraste ele é ingerido e em outras situações ele é intravenoso, né? Então às vezes tem paciente que passa mal e tem que ter ali uma enfermeira ali do lado ali, tá? Vamos lá. Realizando o procedimento radiológico, médico radiologista. Tá. Realizado. Deixa eu só ver se eu pulei alguma coisa bem aqui. Não. Realizado o procedimento radiológico, o médico radiologista dá o seu parecer e acena para a finalização da continuidade do exame. Deu certo, ou o técnico ou o médico radiologista vai lá e libera o paciente. Não, pode liberar o paciente está ok, pode liberar. Deixa eu só botar meu notebook para carregar aqui, gente. Eu estou em aula. Estou em aula agora, tá? Tá bom. Reações adversas do contraste, exatamente. Às vezes o contraste tem pessoas, vai de pessoas para pessoas, né? Tem pessoas que têm reações. Eu já vi situações de ter que levar o paciente direto para o hospital, né? Para ter um atendimento mais presente, né? Não que não tivesse um socorrista, né? Porque é interessante que tenha um socorrista. Mas às vezes a reação da pessoa precisa de um acompanhamento médico mais qualificado, tá? E geralmente o contraste tem pessoas que têm problema, né? Principalmente o que é ingerido, né? Eu já vi várias situações. A tomografia geralmente o paciente ingere o contraste, né? É diluído na água e ele bebe, enfim, aí faz o exame. Já a ressonância magnética, todos os contrastes são intravenosos, né? Gente, está com 1h30 de aula, tá? Quando vocês tiverem cansativos, vocês podem falando aí que a gente para. Eu vou até onde vocês quiserem. Tá, o exame físico, né? Radiografias e outros meios de registro de imagens são levados à sala de laudos. Nessa sala, o médico radiologista analisa a imagem realizada, os eventuais exames anteriores e tal, e as informações em anexo. É importante muito isso. Para o médico realizar o laudo, é importante que às vezes, ele pede os exames anteriores, né? Às vezes, quando o paciente já tem um histórico daquele problema,
Aí, geralmente, o médico ele pede os laudos anteriores, né? Porque às vezes é um acompanhamento, às vezes ele fez o exame em outra clínica, em outro hospital, e aí o médico acompanha o processo progressivo ou não, né, do paciente através dos exames anteriores, né? As imagens, o, os laudos, enfim, o médico ele tem que ter acesso às informações para ele ter mais certeza do que ele está fazendo, né? Às vezes o paciente ele vem de um histórico aí de nódulo, enfim, e aí ele vai analisando os exames anteriores e com isso ele consegue ser mais assertivo no laudo dele, né? Através das imagens mais atuais, tá? E outra coisa importante também é as informações do paciente, né? Principalmente quando os exames que é relacionados à densitometria óssea, precisa do peso exato do paciente, a idade do paciente, para saber se a densidade óssea está ok, né? Então, assim, são inúmeras informações que o técnico precisa fazer na hora de realizar o exame. Isso o médico não faz, tá? O médico ele já faz lá, não, o médico solicita, o médico que vai dar o diagnóstico, né? Eu tô falando, são dois níveis, mundos de médico. O médico que solicita o exame e o médico que dá o diagnóstico. O médico que solicita o exame, às vezes quer saber se a pessoa está com a densidade óssea ok, né? Então ele vai lá e sugere uma densitometria óssea. O médico que vai receber, né, as imagens, o exame da densitometria, ele vai analisar a idade do paciente, o peso do paciente, a altura do paciente, tudo isso forma um cálculo que dá essa densidade, né? Então é interessante que o trabalho do técnico seja muito bem feito aí. O técnico esqueceu por algum motivo de colocar o peso do paciente, a altura do paciente. Vai dificultar o cálculo do médico. Aí o médico vai ter que ligar para o técnico aqui, vai falar assim, Daniela, então, Érica, qual é a idade aqui desse paciente? Poxa, doutor, fulano de tal, eu não coloquei, eu não coloquei, é importante isso, esse nomezinho mesmo. Eu não coloquei essas informações, tá? Então, assim, isso gera uma dificuldade, né? Se não tiver as informações para o médico. Então, assim, qual é o procedimento, gente? É fazer o procedimento operacional padrão, né? O técnico é uma densitometria óssea, o que é que eu vou fazer? Eu vou preencher primeiro a ficha do paciente, né? Vou preencher a ficha porque na ficha do paciente já é para estar pedindo essas informações, idade, peso, a altura, né? Enfim. E aí, com isso, já facilita muito a vida do médico na hora de fazer o laudo, né? O próximo aqui, o médico conclui seu laudo e encaminha ao setor de digitação, onde o texto é formatado, retornado posteriormente ao médico para ele fazer a conferência final e assinar. É o outro processo. Logo em seguida, né, que é feita a análise das imagens, ou o médico digita, ou ele... Lá onde eu trabalhei, tinha um setor de digitação. O médico simplesmente ele pegava um gravadorzinho aqui e gravava o áudio, né? Fazia o áudio, e ele enviava via Dropbox, aquela parte que a gente falou mais atrás aí um pouquinho, sobre a tecnologia das informações. Ele gravava, desculpa, ele gravava fazia o laudo pelo áudio, enviava via Dropbox, já caía lá na caixa de entrada do pessoal da digitação, e o pessoal dali, com fonezinho de ouvido aqui, ó, só digitando aqui os laudos. Depois ele volta para a sala do médico, o médico vai fazer aquela última avaliação, realmente é isso aqui, foi isso que eu falei, foi isso que ele digitou, beleza, agora eu vou lá e assino e libero o exame do paciente lá para a recepção, para ele vir buscar na data que foi programada, né? Então, é esse mais ou menos esse processo, tá? Depois a gente vai fazer um resumão aqui para a gente não ficar muito perdido aqui nas rotinas da radiologia. Certo, então vamos lá. Nesse momento, o exame pode ser considerado concluído, seguirá para o setor de guarda de exames, que é a recepção, né, geralmente, onde o paciente fará a sua retirada na data estabelecida.
é muito importante cumprir a data. Professor, mas isso aí é o pior, a pior cenário, é o pior cenário das clínicas hoje, é entregar o exame entregar o exame no prazo, né? Gente, por que que acontece isso? Aí é onde entra a importância dessa disciplina na vida de vocês. Porque existe lá, vamos voltar para os 4 pilares da administração: planejar, dirigir, vou fugir a sequência: planejar, controlar, dirigir e organizar. Planejar, organizar, né? Dirigir e controlar. Vamos colocar nessa sequência. Porque quando a gente coloca nessa sequência, por que eu não consigo entregar no prazo? Porque alguma coisa do planejamento não saiu certo. Ah, o prazo é para 3, 7 dias úteis. Né? Eu já vi, dependendo do exame, né? Um raio-x, por exemplo, não precisa esperar 7 dias para ser dado o laudo, né, gente? Um raio-x, o médico ele olha aqui, digita o laudo aqui, ele mesmo rapidinho já libera lá. Então vamos colocar 3 dias um raio-x, vamos colocar 7 dias uma tomografia que precisa de uma análise, verificações de exames anteriores do paciente, histórico do paciente, né, uma ressonância magnética, tudo bem, concordo, de 7 a 10 dias, vamos lá, vamos botar assim. Mas uma densitometria óssea, um raio-x, não precisa tanto de dia. E às vezes você coloca lá, na ficha do paciente está lá, data de entrega do resultado do exame, daqui a 5 dias úteis. O paciente chega lá e não está lá. Por que não está lá? Gente, porque não teve planejamento, né? Teve a organização, né? A organização é isso, é sair da sala de exame, ir para a digitação, ir lá para a sala de laudo, lá o médico volta para a digitação para eles digitarem, ele depois volta. Então, isso tudo é a organização do processo. Aí depois tem, aí onde peca, o controle. O controle. Que às vezes acumula lá um monte de exame, dessa altura de exame, o médico não consegue dar conta, né? Porque médico é assim, ele viaja, ele vai embora, ele sai antes do expediente terminar, e aí quem fica no pau é quem está lá, quem vai ficar lá esperando na recepção, né? Quando ele vai, o cliente chegou, de repente a Érica chega lá no exame, na recepção, na clínica onde ela fez o exame dela, né? O exame de rotina dela, fez uma ultrassom de rotina, aí chega lá e fala assim, pô, cadê meu exame? Tá aqui, não, tá marcado para o dia de hoje, o que está acontecendo? Né? Qual é a ideia que isso vai apresentar, vai causar para a sua percepção? Que a clínica é bagunçada. Então não adianta ter o melhor médico, não adianta contratar o melhor digitador, não adianta ter o professor Paulo como administrador, se não tiver o controle. Se não tiver o controle, não vai funcionar. Vai ter um paciente insatisfeito, um cliente insatisfeito, na verdade. Né? Porque você olha para o lado do paciente quando ele está na mesa fazendo o exame. Quando ele está pagando ali e exigindo o exame dele na data, ele é um cliente. Tá? Então, tenham essa ideia, essa lógica, que a administração ela precisa estar impregnada nos processos do técnico. Tá, gente? E aí, para por aqui, a gente continua mais um pouquinho. Tem umas coisas mais interessantes aqui. Vamos deixar para segunda-feira, né? Você é que sabe. Nós temos 20 minutos de aula ainda. Tem aqui um resuminho sobre o controle, né? E gente, tem muita coisa interessante para a gente aprender daqui para frente, tá? Eu espero agregar muito, muito, muito no conhecimento de vocês, né? Aquela primeira partezinha é uma partezinha bem chata da introdução dentro da administração, mas ela é necessária. Porque se a gente não conseguir associar aquela parte inicial da administração, por que tem que ter administração, por que a administração tem que estar impregnada nas nossas funções dentro da empresa, a gente não vai, ele não ia estar conseguindo entender isso numa lógica razoável, né? A gente ia estar assim meio que voando, meio que paralelo ao universo. Mas a gente vai estar aqui trazendo essas experiências para vocês, falando sobre as rotinas de exame e tal, e tem muita coisa boa para a gente aprender aqui. Vamos lá. Se não tiver um técnico em radiologia organizado, não dá certo. Perfeito! Na verdade, todo lugar tem que ter organização, né?
Imagina o trânsito aí, se não tivesse os sinais. Imagina como é que seria a nossa vida, né? Você já assistiu os filmes da Índia, como é que é lá? Lá não tem sinalização. Todo mundo entra, vira à esquerda, à direita, não tem. Isso seria mais ou menos daquela forma. Então, a administração ela tem que existir, ela tem que ter organização em tudo, tem que ter planejamento em tudo. Tá? O que seria da nossa vida se não fosse a administração? Né? Professora, cabe perfeitamente na minha profissão, sem dúvida, não tenha dúvida disso. Na radiologia não é diferente. Se você não tiver um controle de como que você vai agir, o seu processo no seu dia a dia, tá? Você pode ser o melhor técnico daqui, dessa turma, desse curso. Se você chegar lá, na hora de fazer o exame, e você não atentar, atenção, se você não atentar para o pedido médico relacionado e relacionar ele com a ficha de atendimento do cliente, do paciente, você vai fazer um exame errado. E cadê toda essa perfeição? Cadê todo esse conteúdo que você tem? Essa bagagem vai para onde? Na visão do paciente. Vai por água abaixo, vai por ralo. Você entendeu? Então, assim, é muito complicado. Imagina um médico quando pega, né? Faz um diagnóstico errado, né? Às vezes ele tem 20 anos de experiência. Deu um diagnóstico errado, na cabeça daquele paciente, já era. Ele nunca mais vai voltar lá. Nem vai indicar ninguém para fazer exame com ele. Às vezes a culpa nem foi dele. Foi porque ele também não obedeceu o procedimento operacional padrão, lá no início. Poxa, será que o técnico fez o exame certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que eu não vou confiar nesse técnico hoje, não. Eu vou dar uma olhadinha aqui se o pedido médico está de acordo com o diagnóstico que eu estou dando aqui. Entendeu? Então tem que ter, gente, tem que ter esse controle, tem que ter essa organização, senão não anda, não vai para frente. É muito fácil para um cliente chegar e processar uma clínica, um hospital por causa disso. Poxa, me deu um diagnóstico errado. Imagina um paciente. Eu vou intrigar um pouquinho a cabeça de vocês. Imagina um paciente que ele recebe um laudo, por exemplo, vamos pegar pesado. Ele recebeu um exame, um laudo que está com câncer. Por exemplo, situação. Ele foi fazer um exame de rotina. Fez um exame de rotina, chegou lá no médico, o médico falou assim, cara, que é isso aqui? Aqui está dizendo que você está com câncer. Mas eu não solicitei um exame de abdômen total. Eu solicitei foi um outro exame, foi uma ultrassom, sei lá, do abdômen inferior, da parte inferior. Não foi isso aqui. Aí quando vai olhar o nome do paciente, alguém lá na recepção confundiu o nome do paciente. Pode acontecer? Pode. Você lembra que eu falei lá no início sobre a organização por cronológica ou por ordem alfabética, onde você coloca cada examezinho no seu devido lugar? Gente, se não tiver essa organização, a probabilidade de você entregar um exame errado para o paciente errado, para a Maria errada, para o Francisco errado, é muito grande. É muito grande. E o processozinho é bem penal, viu? Eu pude acompanhar em algumas situações que realmente é sério o problema. Você vai causar um dano emocional na pessoa, às vezes, muito grande. Às vezes a pessoa está com câncer, um exemplo. Aí recebeu um exame errado. Pegou um exame de outra Maria, por exemplo. Quando chegou lá, porra, a pessoa está curada. Se o médico não olhar para o nome da pessoa, conferir a idade, conferir o histórico de atendimento, ele vai dizer assim, ô, dona Maria, você tá curada aqui, Jesus atuou na sua vida, né? Então, imagina uma situação dessa, a pessoa está doente, está com câncer, e o exame lá está dizendo que não está, a pessoa não está todo normal. Como é que fica a cabeça de uma pessoa dessa? Né? E a pessoa que recebeu o exame dela? Se ela recebeu um exame que está curada do câncer, não tem mais, né? E a outra pessoa que estava boazinha, que estava fazendo um exame de rotina, vai lá e recebe uma notícia dessa.
Então, é uma reação em cadeia de forma... Eu estou colocando esse exemplo assim na forma bem extrema, que é para vocês perceberem a importância que é o planejamento, o controle, a liderança numa hora dessa, tá? É muito importante, gente. Então eu vou colocar aqui inúmeras situações onde a gente vai estudar, onde a gente vai trabalhar essas situações, que é para vocês, quando forem para a prática, eu quero que vocês vão bem preparados mesmo, preparados para... É lógico que eu não vou falar tudo aqui, mas assim, principalmente a parte onde lhes cabe, né, a maior atenção, a maior ênfase, vocês vão sair daqui, eu quero que vocês saiam daqui preparados para enfrentar a profissão de vocês de uma forma bem responsável, de uma forma bem instruída, né? Pelo fato de eu ser apenas um administrador, mas eu vivenciei esse dia a dia aí. Eu vi problemas, eu vi situações que realmente, se eu tivesse com a experiência que eu tenho hoje na época, muita coisa não teria acontecido. E é porque, como a gente trabalha da parte da administração, e isso já está impregnado na gente, organizar, planejar, dirigir e organizar, fica muito provável que a gente vá mexer nessas situações, entendeu? Fica muito provável. Tanto é que a gente organiza tudo. Faturamento, a parte da digitação em si, né? A parte da parte dos laudos, a gente não se mede muito porque já é o médico que faz, mas a gente estava ali no pé, tentando obedecer o prazo, né? Porque se o médico não obedece o prazo dele, vai refletir aonde? Lá na recepção, no dia que o paciente vier buscar o exame dele e o exame dele não estiver pronto. Entenderam? Então, essa é a situação onde... Deixa eu desligar aqui, gente, esse ar-condicionado que está um gelado. E aí, essas situações que vocês vão aprender aqui no dia a dia, nessa disciplina, vocês vão colocar isso em prática na profissão de vocês. Eu tenho certeza que vai diminuir muito transtorno aí, tá bom? Então, é isso. Vamos parar por aqui. Segunda-feira nós estaremos de volta. Eu não vou passar nenhuma atividade ainda, né? Porque eu quero passar uma atividade bem interessante, bem interativa, tá, gente? Eu gostaria que vocês realmente fizessem valer a pena isso aqui, né? Depois vão lá no grupo e colocam a presença de vocês lá no grupo, que eu vou fazer aqui o controle na chamada de vocês, tá bom? E eu quero avaliar os melhores desempenhos, tá? Com certeza, não vou restar dúvida para vocês que eu posso conseguir um estágio para vocês, né? Só que eu vou prometer uma coisa para vocês. Eu vou pegar o melhor desempenho, tá? Não conheço a maioria, eu não olhei no olhinho de vocês ainda, não conheço vocês pessoalmente, fisicamente, mas a avaliação que eu vou fazer aqui, né? Eu quero o melhor desempenho. O melhor desempenho, eu vou fazer de tudo para conseguir um estágio em alguma dessas clínicas aí que eu tenho carta branca aí para indicar, tá bom? Quero deixar claro para vocês que eu estou aqui para ajudar vocês, né? Faço isso mesmo por amor à minha profissão, né? Tenho uma conta muito grande com a Escola Técnica Alvorada, é por isso que eu estou me disponibilizando para, no meio de uma pandemia dessa aqui, estar aqui com vocês de forma virtual, fazendo as aulas, mas eu acredito que isso vai ter recompensa tanto para mim, quanto para vocês, quanto para a Escola Técnica Alvorada, beleza? Eu conto com vocês nesse desafio, a gente vai passar por essa juntos, tome todo mundo cuidado, máscarazinha, evita o contato, viu? E ajudem aí a gente e vamos nos ajudar, né? Na verdade, vamos nos ajudar a gente conseguir esse objetivo, tá, gente? Não desistam, não desistir, não quero que vocês desistam
e a vida continua, essa pandemia vai passar, a gente vai voltar a ter aulas presenciais, e esse conhecimento que vocês estão tendo aqui hoje, estão aprendendo aqui, não vai ser em vão, eu tenho certeza disso, tá? Vamos confiar em Deus, vamos confiar na medicina, nos processos aí que vão vir daqui para frente, que a gente vai erradicar essa doença e a gente vai voltar à vida ao normal, que é o melhor da vida, é o normal dela, né? Nosso dia a dia, é as pessoas, é os contatos físicos, né? Então, vamos partir para cima dessa disciplina, dessa forma aqui, por enquanto, e a gente vai fazer valer a pena. Beleza?